Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Aparecida, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso curso sobre o amor de Deus nos Santos Teólogos. A gente está gravando essas aulas, essa da semana que vem, por causa da nossa novena. E é por isso que essa aula é gravada, depois para você assistir. Também por conta disso, essa aula é um pouco mais breve, né? Porque esses dias os horários também do padre estão apertados. Mas a gente vai passar então um pouco da vida e da espiritualidade desse grande homem, doutor da igreja, São João da Cruz. Então, iniciando ali os nossos slides. São João da Cruz nasceu em 1542 em Fontiveros, província de Ávila, na Espanha. Seus pais chamavam Gonzalo de Epes e Catalina de Álvares de Epes. Gonzalo pertencia a uma família de posses da cidade de Toledo. Por ter se casado com uma jovem de classe inferior, foi deserdado por seus pais e tornou-se tecelão de seda. Então, isso vai influenciar muito a vida de João da Cruz. Como você viu aí, ele era uma pessoa de ascensão social, não era rico, mas de ascensão social. Porém, quando ele escolhe alguém menor, o pai dele, né? O pai dele escolhe alguém para se casar menor na classe social do que ele, seus pais o deserdam. Isso faz com que eles fiquem profundamente pobres. Por que isso vai influenciar em São João da Cruz? Porque São João da Cruz ele não vai se desenvolver, ele vai passar muita fome, quando criança, isso vai afetar o seu crescimento, a sua estatura e até mesmo o seu peso e a sua saúde, por conta desse período de sofrimento que vai ter quando na infância. Em 1548, a família muda-se para Arévalo. Em 1551, transfere-se de Medina del Campo, onde o futuro reformador do Camelo estuda numa escola destinada a crianças pobres. Por suas aptidões, torna-se empregado do diretor do Hospital de Medina del Campo. Entre 1559 a 1563, estuda humanidade com jesuítas. Ingressou na Ordem dos Carmelitas aos 21 anos de idade, em 1563, quando recebe o nome de Frei João de São Matias, em Medina del Campo. Então, uma infância sofrida, essa desnutrição vai afetar o seu corpo, vai afetar o seu tamanho, porém, já desde criança ele tinha uma capacidade intelectual muito grande e também já era uma criança dada à vida de oração, à busca de Deus. Sempre quis ser padre, de início então entra nessa escola jesuíta e vai fazendo um caminho lá de o que seria hoje mais ou menos ensino médio. Porém, como ele era dado então a vida de oração, e o título que ele vai receber depois como doutor da igreja vai ser o doutor místico, ele idealiza o Carmelo como um caminho para ele buscar essa santidade, esse caminho místico. Na semana passada, quando o padre falou de Santa Teresa, quem estava na aula vai lembrar que nesse período o Carmelo estava passando por uma grande provação, né? O Carmelo tinha ficado muito laxo, tinha perdido um pouco da sua essência. Os grandes reformadores, que são Teresa d'Ávila e João da Cruz, vão reestruturar o Carmelo para a vivência da regra antiga, da regra austera. Isso vai trazer desconforto para a ordem, perseguição a Teresa d'Ávila e muita perseguição a João da Cruz. Pensa em tornar-se irmão leigo. Pela sua humildade, também de início ele se acha indigno de ser padre, então de início ele pensa só em ser irmão. Pensa em tornar-se irmão leigo, mas seus superiores não permitem, por causa da fama de santidade que já tinha, da
vida contemplativa que possuía e também pela capacidade intelectual. Essa capacidade intelectual vai até assustar Santa Teresa d'Ávila quando conhecer. Entre 1564 e 1568, faz sua profissão religiosa e estuda em Salamanca. Salamanca até hoje é um grande centro de estudos de teologia e de humanidades. Tendo concluído com êxito seus estudos teológicos, em 1567, ordena-se sacerdote e celebra sua primeira missa. Infelizmente, ficou muito desiludido pelo relaxamento da vida monástica em que viviam os conventos carmelitas. Em setembro de 1567, encontra-se com Santa Teresa, que lhe fala sobre o projeto de estender a reforma da ordem carmelita também aos padres. O jovem, de apenas 25 anos de idade, aceitou o desafio. Então, relembrando, semana passada o padre dizia que Santa Teresa, ao entrar no Carmelo, percebe que as madres não viviam direito à clausura, não viviam silêncio, não viviam vida de oração. Aquele ambiente ali pré-clausura, na frente da clausura, era um espaço ali de muita conversa, de muita socialite, de muitas pessoas que vinham ali na fofoquinha tal e coisa, de modo que as madres acabavam sabendo mais da cidade do que as próprias pessoas que estavam na cidade. Quando Santa Teresa passa pela sua conversão, o padre explicou semana passada, aquele momento que ela passa diante de Jesus flagelado, e ela é tocada por esse desejo de reformar o Carmelo e fazer com que o Carmelo volte à estrita observância, à observância antiga, que era austera. Semana passada o padre falou, por exemplo, do exemplo de São Simão Stock, que carregava um toco de árvore, dormia com um toco de árvore, de travesseiro. Além dos mosteiros falarem só o necessário, acordarem de manhã da madrugada para rezar, enfim, tanta coisa. Então Santa Teresa começa esse caminho de reforma feminino, no ramo feminino, não é? Com o passar do tempo, aparece a figura de São João da Cruz, e aí ela vê também o meio e o caminho para que São João da Cruz seja esse reformador da ala masculina. Antes disso, de encontrar com Santa Teresa, São João da Cruz já tinha pensado até em mudar de ordem, até ir para Cartucha, que é uma ordem austera, já tinha, mais por conta de Santa Teresa, a gente vai ver aqui, ele foi convencido a permanecer e de fato ser esse grande reformador da ordem carmelita e da espiritualidade cristã. Quando ele aceita então fazer esse caminho com Santa Teresa, ele troca o nome. Você sabe que até mesmo o nome para algumas ordens religiosas, ele é entregue para Deus e trocado para que a pessoa dependa totalmente de Deus e não tenha mais nada além de Deus. Então ele até o seu nome ele é entregue. Como você viu, quando ele entrou na ordem carmelita, o seu nome era São João, era João de São Matias. Pela reforma, ele escolhe então o nome João da Cruz. Isso vai ser profético também na vida dele. Tanto que ele vai sofrer fisicamente das perseguições, de fato ele vai viver a cruz do Senhor na sua vida. Isso também vai ser importante até mesmo para a teologia e a doutrina espiritual de João da Cruz. Ele não é só um teórico da vida espiritual, é um teórico e prático. Ele vive na prática tudo aquilo que ele vai ensinar. E essa é a grande diferença também do santo e do teólogo apenas diplomado. O teólogo apenas diplomado, ele pode saber teoricamente. E o santo sabe na teoria e na prática. Às vezes nem na teoria. Quando um santo, por exemplo, não tem capacidade intelectual de aprender de forma ordenada as coisas assim da teologia, ele acaba aprendendo de uma forma mística e acaba sabendo mais ainda do que os teólogos diplomados. Então, o santo, ele vai dizer o Papa Bento, o santo é o evangelho na prática, é alguém que vive o seu evangelho na prática, e assim São João da Cruz. Não é então algo, a gente vai ver o texto, as coisas que São João da Cruz fala, a gente vai perceber que
a linguagem é profundamente difícil, porque de fato fala de coisas assim de alto grau de santidade. No dia 28 de novembro de 1568, juntamente com o Frei Antônio Jesus Herida, inicia a reforma, como o padre falou, que vai dar os carmelitas descalços. O desejo de voltar à mística religiosidade do deserto custou ao santo fundador maus tratos físicos e difamações. Em 1577 foi preso por 8 meses no cárcere de Toledo. Nessas trevas exteriores, acendeu-lhe a chama de sua poesia espiritual. Padecer e depois morrer era o lema do autor da Noite Escura da Alma, da subida do Monte Carmelo, do cântico espiritual da chama de amor vivo. Então, aqui tem muito elemento para a gente ver. Primeira coisa, a gente pode estranhar, porque quem prendeu ele foram os carmelitas. Então a gente pode pensar assim, nossa, mas que turma ruim. Mas a gente tem que ver o contexto da época. Esse contexto era um contexto que as propostas de Lutero estavam borbulhando. E aí veio Lutero, depois veio Henrique VIII, veio Calvino, veio vários protestantes que começam a pipocar. Então, a igreja reage com a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi primeiro o Concílio de Trento, que é o concílio que o Papa convoca para reunir os bispos e para sustentar a nossa fé, para orientar os católicos sobre a nossa fé, sobre a liturgia, diante de tanta confusão que podia estar rolando ali dessas falsas doutrinas, dessas confusões doutrinárias. Aí então, há um cuidado da igreja. Começa essa Contra-Reforma pelo Concílio de Trento, mas também começa a pipocar uma enormidade de santos, né? Deus sempre dá a resposta. Se você pegar aí o século XVI, é uma enormidade de santos que vêm com propostas assim de, de fato reformar a coisa, de melhorar a vida espiritual, a catequese, o cuidado com os pobres, enfim. Então, você pega, desse período, você vai pegar Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa, São João da Cruz, São João Borja, São Francisco Borja, São Pedro de Alcântara, uma multidão de santos desse período. A igreja, como sempre, com cautela, começa a olhar essas pessoas que começam a falar, não, a gente tem que reformar. Nesse meio tempo, nesse meio de campo, a igreja tinha medo também de estar suscitando ou empurrando ou investindo em novas heresias, em novos luteros. Quando é apresentado a reforma de Santa Teresa e de São João da Cruz, e aí sim entra daí o pecado das pessoas ali envolvidas, mas de início a gente não pode pegar e falar assim, olha como foram ruins, então era também um desejo de proteger, de não deixar virar cisma, de não deixar virar heresia. Houve exagero, lógico que houve, a gente vai ver o exagero que acontece com São João da Cruz, porém pensa no contexto, o contexto é esse. Então aqueles que estavam prendendo João da Cruz, eles achavam que estavam defendendo a fé. João da Cruz vai ter que, e Santa Teresa também, vão ter que mostrar isso para a igreja, para o seu bispo, para o Papa depois, através dos escritos deixados, que de fato a ideia era a santidade e era a comunhão com a igreja. Muito bem. O que aconteceu então? Prenderam João da Cruz. Os próprios carmelitas, lá daquela ala que estava laxo, que estava relaxado à ordem, prenderam São João da Cruz, colocaram ele embaixo de uma escada, embaixo dos degraus da escada, ali preso num quartinho, e todo dia jogavam para humilhar ele, para ele se arrepender, entre aspas, né, para ele se arrepender, para ele mudar. Todo dia jogavam um pinico, o pinico dos irmãos jogavam ali, e ele ficava ali a noite toda, o dia todo, em meio à sujeira das pessoas e o deboche das pessoas. Havia, por exemplo, um carcereiro que zombava muito dele, que chamava de demônio, de divisor, de diabo,
negava comida para ele, negava água para ele. Ele passa aí, então, um profundo sofrimento. Ele já tinha a saúde debilitada. Desse lugar, vai debilitar mais ainda a saúde dele, depois que ele sair. Mas ele permanece, então, ali fiel. E ele, nesse lugar, nesse espaço, desse jeito, ele aprofunda no grau de santidade e na vida mística, na vida interior. É desse lugar que ele vai escrever, então, essas obras que estão aí, que estão citadas aí. Olha, A Noite Escura da Alma, A Subida do Monte Carmelo, O Cântico Espiritual e o Chama Viva de Amor, ou Chama de Amor Viva. Veja, aqui o padre sempre fala, procura livros que falam dele antes de ler ele. Então, você pode procurar alguma biografia de São João da Cruz, algum livro que explica a teologia de São João da Cruz, porque quando você pega João da Cruz mesmo, a sua teologia, a sua teologia, ela parte de princípios já de santidade. Por exemplo, quando você pega Santa Teresa d'Ávila, o caminho é todo, desde o iniciante até o mais alto grau. Aqui não, aqui ele já está falando de gente que quer grandeza de santidade, grandeza da alma. Então, quando a gente se debruça diante do texto de João da Cruz, muita coisa a gente não entende, muita coisa é linguagem mística, muita coisa é para quem já está adiantado na via, na via espiritual, no progresso espiritual. Como o pai disse, então Santa Teresa, ela vai desde o iniciante até o mais alto. Aqui já não, aqui já começa em cima e só fala das almas assim afiadas. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma obra como A Subida do Monte Carmelo, tem elementos ali que você pode entender, mas tem muita coisa ali que se torna difícil para aqueles que não aprofundaram no estudo ou na vida de oração. Por isso, de novo, procura algum livro que fala de João da Cruz antes de pegar mesmo as obras dele. Mas então, nesse espaço embaixo da escada é que ele vai escrever essas obras. É que ele vai ter esse caminho com Deus de intimidade e de, de união com o Senhor. Depois que passar esse período, já no final da vida, vai chegar num ponto em que João da Cruz vai falar que ele sente saudade da sua escada, porque ali de fato ele teve esses momentos de intimidade. Então veja, no momento assim maior de dor dele, de sofrimento físico, de humilhação, é que ele se une, que ele chega na união, na sétima morada, ou nessa união com Deus, e aí ele fala, né, dessa saudade que ele tinha, desse momento de intimidade com o Senhor ali sofrendo. Olha como é importante também a compreensão nossa da nossa cruz. É ali que Deus vai se manifestar, e isso vai ser tão importante aqui na teologia de São João da Cruz. Então, voltando lá no slide, a doutrina de São João da Cruz é plenamente fiel à antiga tradição. O objetivo do homem na terra é alcançar a perfeição da caridade e elevar-se à dignidade de filho de Deus pelo amor. Qual é o objetivo da teologia de João da Cruz? Perfeição da caridade, a gente lembra o que é caridade, lembra o amor que é em Deus, elevar-se à dignidade de filho de Deus pelo amor, viver isso. A contemplação não é um fim em si mesmo, mas deve conduzir ao amor e à união com Deus pelo amor. E por último, deve levar à experiência dessa união, a qual tudo se ordena. Então, Santa Teresa e João da Cruz, e depois também os místicos que vieram disso, os santos, vão falar assim, vão nos ensinar assim. Existem 3 formas da gente rezar: oração vocal, oração meditativa e a contemplação. A oração vocal é quando você ordena um pensamento. Você pode falar ou você pode ordenar o seu pensamento. Então, por exemplo, quando eu rezo o Pai Nosso. Quando eu rezo o Pai Nosso, pode ser falando ou pode ser ordenado na minha cabeça. Mesmo que seja ordenado na minha cabeça, essa oração é chamada de vocal. Esse é o básico da oração. Todo mundo tem que fazer a vocal. Se não fazer a vocal, não tem as outras. É o mais básico, mas é o fundamento. Se não fizer esse, não chega nos outros. Por isso, por exemplo, que
a vivência do terço, da Lexio Divina, de você escrever uma oração, de você pedir as coisas para Deus, tudo isso é oração vocal. Existe uma oração de maior perfeição que é a chamada meditação. A meditação é quando você se coloca no universo daquilo que está sendo rezado, ou daquilo que está sendo pedido por Deus. Então, por exemplo, você pode pegar o evangelho do dia e escolher uma frase do evangelho e ficar repetindo o dia inteiro. Por exemplo, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem piedade de mim. Muito bem. Você está rezando a vocal. Agora eu quero meditar isso também. Então você começa a pensar assim: bom, eu sou um cego, eu estou jogado na estrada, eu escuto o barulho da multidão, eu percebo o calor, eu percebo o pó. De repente aquele barulho começa a aumentar. Ao longe eu escuto falar o nome de Jesus. E eu me lembro que alguém falou que havia um homem que passava nos lugares e que chamava Jesus e que ele curava as pessoas. E de repente essa multidão vem vindo, vem chegando, e as pessoas falam Jesus, Jesus, Jesus. E de repente eu sinto algo no meu coração, eu sinto aquela presença e tomado ali por algo que não sou eu, começo a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. Depois eu percebo uma presença, Jesus se dirige a mim, depois Jesus me cura. O que eu vejo a hora que eu estou... A primeira coisa que eu vejo depois que ele me curou da cegueira, eu ver o rosto de Jesus, eu tocar em Jesus. Depois que eu fui curado, como que eu fiquei, como que... Você se coloca no personagem. Você se coloca na situação. Repara que se você pegar o texto vai ser: Jesus estava passando por Jericó, por outro lugar, e havia o cego, e aí Jesus curou, tendo misericórdia, tendo piedade de mim, filho de Davi. Jesus curou, ponto. Quando você medita, você já abre o leque, você já percebe um monte de coisa que está lá no texto, mas não está. Isso faz com que a sua oração, ela toque na humanidade de Cristo. Você toca na pessoa de Jesus. Isso é uma chave, por exemplo, da vida de oração de Santa Teresa. Santa Teresa fala: a gente sempre deve buscar tocar na humanidade de Cristo quando a gente reza. Então, por exemplo, como que foi a flagelação? Como que era o flagelo? Como que era o chicote? O que provocou na costa de Jesus? E se fosse na minha costa? E o sangue que jorrou? E você está tocando na humanidade de Cristo. E aí você abre o leque, você começa a perceber várias coisas que não estão no texto. Isso é meditação. Você pega, por exemplo, uma pessoa que fazia muito bem meditação, e na brincadeira, mas ele usava disso como uma muleta, uma ajuda para a evangelização, o Padre Léo. Essas histórias que o Padre Léo contava e era fruto da meditação. Se você pegar o testemunho do o Padre Léo falava que, por vezes, ele pegava o seu terço, ia rezando pela chácara dele, lá pela comunidade de Betânia, os seus cachorros, ele gostava muito de cachorro. Ou então ele pegava o seu terço, cada bolinha e cada passo, ele falava: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim, filho de Davi, tenha piedade de mim, cada passo. E aquilo ia fazendo com que ele fosse meditando no evangelho que ele ia falar, na canção nova, ou mesmo ali na missa da comunidade de Betânia. Então, por exemplo, quando você pega o Padre Léo contando as bodas de Caná, você vê que ele conta certas coisas que não estão no texto, mas estão. Então, por exemplo, Nossa Senhora pede para os servos fazer tudo que Jesus mandar. Jesus manda que os servos vão até o poço e enchem as talhas de água. Jesus pega e fala assim: encham as talhas de água. Para encher as talhas de água tem que ir no poço. Vai dar trabalho para esses caras. A primeira coisa que esses caras podiam falar é: mas quem que é esse cara que está mandando a gente fazer as coisas? Ele não é o noivo, não é nada, está mandando. Mas alguém deve ter falado: não, vamos lá. Né? Porque não tem sentido. Veja, qual era o sentido? Pensa,
como que, da onde que pode vir a meditação. Qual é o sentido de acabar vinho e você buscar água? Jesus não tinha feito milagre nenhum. Qual era o sentido? Por que eu tenho que buscar água? Porque então, se naquela hora aquelas pessoas não tivessem obedecido, o milagre não teria sido feito. O milagre tem uma parte que precisa de mim, precisa da minha fidelidade, e não do meu questionamento. Pronto, já é uma meditação, você já meditou. Por exemplo, você vê o padre, qualquer padre, para ele fazer uma boa homilia, ele tem que meditar, para ele perceber coisas ali do texto. Então, tá bom, fui buscar água. Quando você vai buscar água, a água vem balançando, né, no pote, naquela coisa. Você enche a talha de água, enche uma lata de água, por exemplo, e vem trazendo a água na cabeça, ela vem chacoalhando, a metade da água já fica para o caminho. Aí outra reclamação, outra coisa. Como que foi o gosto desse vinho? Que gosto que tinha esse vinho? Como que foi a alegria de Jesus, dos apóstolos ali com Jesus, vendo aquele milagre, aquele vinho? Então, os noivos, a alegria dos noivos, enfim. Veja, olha quanta coisa que vai se abrindo. É só você pegar, como o Padre disse, ver palestra do Padre Léo. Outra coisa que pode ajudar na meditação são livros. Livros espirituais, livros de comentário que ajudam você a meditar. Então, Santa Teresa, de novo, fala muito disso, que no início a gente deve usar de muletas. Muletas são, às vezes, a música, você fica cantando alguma música e daquela música o seu espírito fica pensando em coisas que não estão no texto, um livro. Então, eu posso pegar comentários de passagens bíblicas que me ajudam a meditar. Quando é um livro de meditação, você não vai ler assim na sequência igual a escola. Então, hoje eu vou meditar bodas de Caná. Então você vai pegar naquele livro o capítulo que fala das bodas de Caná. Vai ler aquilo e fecha. Porque é a oração, não é só leitura. Então assim, vocal, meditação. A meditação já é mais afiada. Só que se não tiver a vocal, não tem meditação. E é por isso que o terço é importante, porque o terço une as duas coisas. No primeiro mistério contemplamos, no segundo mistério, cada mistério do terço, você ir se colocando na cena. Então, por exemplo, Anunciação do Anjo. Às vezes a gente acha que tem que rezar o terço assim, Ave Maria, cheia, pensando em cada palavra. Não, você vai rezando o terço, vai pensando na Anunciação. Como que foi, como Nossa Senhora estava, o que estava fazendo, o que sentiu, o que é o mistério da encarnação, qual é o momento, o que aconteceu na hora que ela falou sim. Nessas 10 Ave Marias você pensa isso. Aí, a visita a Santa Isabel. Como que foi essa saída? O que ela preparou? Tava calor? Era montanha? O que aconteceu quando Isabel encontrou? Como que era Isabel? Era velha, era moça, era Zacarias, lá estava lá sem falar nada, não sei o quê. O terço, ele une as duas coisas, ele é vocal e contemplativa. E aí vem o nível de oração de perfeição, que é a contemplação. Como o padre disse, Santa Teresa, ela passa desde o começo. São João da Cruz já vai falar da contemplação já. Ele já parte do princípio que você já chegou lá. A contemplação é Deus é que dá. A contemplação é a oração perfeita, porque é Deus rezando em nós. Ele é que dá. Todo mundo tem. Só que quanto mais você fizer a vocal e a meditação, mais aberto você está para Deus dar a contemplação. Então, por exemplo, você vai num retiro, de repente uma palavra, um ato, um gesto que tem naquele retiro queima o seu coração, acalenta o seu coração, acalma o seu coração. Isso é contemplação. Não foi você que fez, ele que deu. Quando você vai confessar, você está ansioso, você está nervoso na fila da confissão. Depois que da absolvição, você levanta leve. Por quê? Deus falou na sua alma, é a contemplação. Ele que fala, ele
na comunhão, tem hora que você comunga e sente uma presença de Deus. Como, por exemplo, o que foi quando Santa Teresa passou diante do Jesus flagelado e sentiu no seu coração a dor de Jesus e quis reformar o Carmelo? É contemplação. Ele que dá. Só que como é ele que dá, não tem palavra. Então, na hora que ele dá, é assim, ó, a pessoa já entende tudo. Como o padre falou, nesse instante que Deus tocou na alma de Santa Teresa, ela percebeu a dor de Jesus, ela percebeu a mediocridade da vida dela e percebeu que precisava reformar o Carmelo. Foi assim. De novo, a gente não pode ficar caçando fenômeno místico. O catecismo vai falar que isso é um tipo de gula espiritual. Porém, Deus quer dar isso pra gente. Só que Ele dá a hora que Ele quer. Isso aqui é importante você perceber que para reparar o que São João da Cruz vai falar quando ele falar de noite escura, quando ele falar de busca do amado, tudo isso. Mas desde já você saber, a oração de contemplação é a oração de união. Ele fala dele em nós. Ele dá a hora que ele quer. Quanto mais você buscar, mais ele vai dar para você. Lá no slide, vamos ver. Não há trabalho melhor nem mais necessário que o amor, disse o santo. Fomos feitos para o amor, o único instrumento do qual Deus se serve é o amor. Assim como o Pai e o Filho estão unidos pelo amor, assim o amor é o laço de união da alma com Deus. Conforme vai tendo essa vida contemplativa e Deus falando na alma, mais vai tendo essa união, mais vai se realizando o amor. E é interessante que a linguagem dele é assim, mais Deus fere a alma. O encontro com Deus na alma vai ferindo a alma vai ficando machucada de amor, ela vai ficando dependente desse amor. É como se fosse uma ferida na alma. Isso aqui é outro ponto importante da teologia de São João da Cruz. O amor leva às alturas da contemplação, mas como o amor é produto da fé, que é a única ponte que pode salvar o abismo que separa a nossa inteligência do infinito de Deus, a fé ardente e vivida é o princípio da experiência mística. Então, João da Cruz vai ensinar que a gente tem que colocar a nossa inteligência a serviço de Deus. Porém, como Deus é muito superior à nossa inteligência, quando o amor bate na alma pela vida da contemplação, não tem palavras, a pessoa não consegue colocar o que ela está vivendo, o que ela está sentindo, que não é sentimento somente, mas é uma certeza na sua alma que Deus está com ela. Homem de estatura mediana, como o padre disse, por conta do jeito que ele viveu a sua infância, né, com a pobreza, de rosto sério e venerável, um pouco moreno, de boa fisionomia. Seu trato era muito agradável e sua conversa bastante espiritual. Era muito proveitosa para os que o ouviam. Todos que procuravam saíam espiritualizados e atraídos à virtude. Isso é um testemunho que Santa Teresa dava. Todo mundo que falava com João da Cruz voltava melhor. Era um homem que o trato com ele já mostrava uma experiência de Deus na vida de quem está falando com ele. Todo mundo que falava com o Frei João voltava diferente. Assim fala Santa Teresa. Todos os que procuravam saíam espiritualizados e atraídos à virtude. Foi amigo do recolhimento e falava pouco. Quando repreendia como superior, que o foi muitas vezes, agia com doce severidade, exortando com amor paternal. João da Cruz costuma pedir a Deus três coisas, costumava pedir a três coisas. Então, primeiro, que não deixasse passar um só dia de sua vida sem enviar-lhe sofrimentos. Uma vez ele estava fazendo um caminho com outros irmãos até um outro convento que eles estavam fundando, né? Que eles iam reformar. E no final do dia, fazendo um exame de consciência em comunidade, ele com os outros dois irmãos, ele se acusou
de não ter sofrido como Deus esperava. Ele passou no espinho e o espinho tocou a carne dele, ele fez. E aí ele falou que ele não soube quietar e oferecer esse pequeno sofrimento por Jesus. E aí ele faz todo um capítulo, uma parte falando sobre a dor de espinhos de Jesus. E quem sou eu para ficar? É lógico, de novo, aqui é contemplação ao nível dos santos, então ele se acusou disso. Então a primeira coisa, não passar um só dia que não pudesse sofrer por Jesus. Vai ficar cego no final da vida, vai ter que cauterizar os seus olhos, vai ter problema renal, vai ter problema para se alimentar, vai sofrer de fato um martírio fisicamente. Além e consequência daquilo que foi a sua prisão. Na sua prisão, o padre esqueceu de falar, então ele começa a fazer as orações, escrever esses poemas. Um carcereiro começa a ficar assim, comovido, e como foi dito aqui, todo mundo que passava por João da Cruz era transformado. Esse carcereiro começa a querer saber das coisas do alto, ele começa a explicar para aquele carcereiro. Um dia ele recebe uma moção de Deus dizendo que Nossa Senhora ia tirar ele de lá, da prisão. E aí o carcereiro, numa festa de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, ele deixa solto, né? Ele olha, mas, sabe, escapou. E aí João da Cruz consegue escapar e ele dedica essa fuga, ele fala dessa fuga como um milagre da Virgem Maria. Ele vai até o mosteiro das irmãs e as irmãs o acolhem depois dessa busca, desse sofrimento. Então, 3 coisas ele pedia a Deus. Uma, de todo dia sofrer algo por Jesus. Que não o deixasse morrer ocupando o cargo de superior. Uma coisa que ele renunciava, mas só que como era muito santo, todo mundo queria ele superior. Mas ele pedia então para Deus para que ele não morresse como superior da ordem. Queria morrer como servo, como um menor da ordem. E que ele permitisse morrer humilhado e desprezado. O que vai acontecer pela via do sofrimento físico. Né? Faleceu no convento de Ubeda aos 49 anos, no dia 14 de dezembro de 1591, após 3 meses de sofrimentos atrozes. Como o padre falou, a saúde debilitada, muito frágil, pequenininho, e além daquilo que tinha passado lá embaixo da escada. Santa Teresa de Jesus o considerava uma das almas mais puras que Deus tem em sua igreja. Santa Teresa falava isso dele, pensa. Nosso Senhor lhe infundiu grandes riquezas de sabedoria celestial, mesmo pequeno não é grande aos olhos de Deus. Não há frade que não fale bem dele, porque tem sido sua vida uma grande penitência. Santa Teresinha chamava ele do o meu pequenino, toquinho de homem. Santa Teresa era, né, cheia da zoeira. Chamava ele de toquinho, o meu toquinho. Chamava ele de Sêneca. Sêneca é um latinista, né? Lá nos primeiros séculos da era cristã, e um homem muito sábio, assim, e ela comparava São João da Cruz, a inteligência de São João da Cruz, a Sêneca. Né? Então, meu pequeno Sêneca, meu toquinho, meu, né? meu, meu pequeno frade, e assim vai. Santa Teresa, ela tem essa fama de ser, assim, brava, de gênio forte, mas no fundo era da zoeira também, né? Foram pintar ela uma vez num quadro, e aí chamaram o autor mais famoso, não sei o que, papapá. A hora que ela olhou, ela falou, ixi, tá cheio de ramela isso aí, eu não sou ramelenta assim. Então, assim, era sempre de tirada, sempre, né? Então esse espírito próprio dos santos, né? Os santos têm muito disso. O santo tem a capacidade de tirar sarro de si mesmo, de saber a sua pequenez, de saber a sua fragilidade, não como desdém de si mesmo, mas como humor, como bom humor, não é? Essa história de que santo é alguém austero, que é alguém bravo, rígido, isso aí não é santidade não, gente. Santidade é de fato
Mesmo São Jerônimo, né? São Jerônimo é um homem muito bravo, isso aqui, mas vira e mexe lá, tá lá ele tirando sarro da turma. São Jerônimo tinha lá o leão, o animal de estimação do cara era um leão. E aí, de vez em quando, a turma ficava atormentando ele, ele pegava e dava um rolê com o leão, assim, ó. Tipo assim, quero ver quem que vai mexer comigo. É, o santo é assim, sabe? É espontâneo. A gente tem que parar também com essa ideia de que santo é gente obtuso, tal. Enfim. Da teologia de São João da Cruz. Deus é a plenitude do ser. Tem muita coisa de João da Cruz que é de São Tomás. Por isso que no século XX vai haver uma corrente da teologia que vai querer juntar essas duas coisas. Os carmelitas e São Tomás. Então tem o Lagrange, tem o Royo Marim, tem o nosso Dom Gabriel. Essa linha de união entre Carmelo e São Tomás de Aquino. Deus é a plenitude do ser, ele se basta a si mesmo e nada precisa que esteja fora de si para o ser o que é. Por isso podemos dizer com maior propriedade que ele é o próprio ser subsistente. A gente já viu isso na aula de São Tomás, cuja essência consiste em ser por si mesmo, ao passo que as criaturas só existem porque Deus, comunicando tudo o que tem, são e podem ser, são constantemente por ele sustentados e não podem ter em si mesmo a razão de sua existência. A gente já viu isso na aula de São Tomás, qualquer coisa volta na nossa São Tomás, que está aí gravada aí no nosso YouTube. Com efeito, sendo Deus todo, tudo e as criaturas, aqui já é a parte de São João da Cruz. Por assim dizer, eu sou um nada. A percepção de que dependo inteiramente de Deus, do qual recebemos tudo como somos, dará à mística do nosso santo as feições que caracterizam e tornam o reconhecimento o auto-esvaziamento, o desprendimento total e, por fim, a conformidade da vontade humana à divina. São João da Cruz ele é chamado de o doutor do tudo e do nada. Deus é tudo e eu sou nada. O doutor do esvaziamento, da confiança plena em Deus. De tudo recebi de Deus. Não há nada que eu não tenha realizado, feito, sofrido, se alegrado, que não venha de Deus. Então, quando eu entender que Ele é o meu tudo e eu sou nada, não porque é um desprezo de si, mas porque eu dependo dele, aí sim eu vou vivendo essa espiritualidade de São João da Cruz. São João da Cruz diz que sobre o amor sempre resta algo a dizer, deixando uma vereda infinitamente aberta para a possibilidade do derradeiro encontro. O amor seria como toda a licença poética que podemos emprestar do místico e presente em seus versos um outro nome para a identificação com Deus. Em última instância, o esvaziamento de si mesmo em direção ao inefável, que o padre falou. Um esforço de liberdade, por fim capaz de engendrar um sentido novo para o seu destino. Uma das coisas que São João da Cruz ensina é que, por mais experiência de Deus que você esteja, por mais experiência de amor que você esteja, ainda não é nada perto do que Deus é. Então sempre vai ter algo a mais, e muito a mais. E aqui você vai entender também, por exemplo, o que vai ser o céu. O céu, a cada instante, você bebe e vive do amor de Deus de modo infinito. A cada instante é diferente. Cada instante é infinito, é o amor de Deus infinito. Então, não consegue nem pensar o que é. Às vezes a gente pensa que o céu é estático, né? Ah, eu cheguei no céu, subi no céu, então eu tenho uma primeira alegria, um primeiro impacto de ter lá, e depois fico lá, tal, curtindo. Não. Cada instante é algo novo. Cada instante. Deus não se esgota, Deus é infinito, né? Então, João da Cruz vai falar assim: se lá é assim, imagina a linguagem humana. Quando você vai falar do amor com linguagem humana, então não chega nem perto disso tudo. Deus é a plenitude do ser, ele basta a si mesmo, que o padre já falou. Aqui, ó. Primeiro, não dá para a gente ver tudo a obra dele. O padre não colocou aqui a subida do Monte Carmelo. Talvez seja uma obra assim mais difícil, que precisava mais tempo para a gente ver. O padre colocou alguns versos de João da Cruz. O primeiro, ele é um escritor assim, de prosa e de poema, tanto que tanto ele quanto Santa Teresa são estudados na escola, nas escolas da Espanha, como literatura, como a gente estuda Machado de Assis,
Luiz Azevedo, enfim, Teresa e João da Cruz, eles são estudados como literatura também. O peso do poema e da prosa de João da Cruz. Então, aqui está o Noite Escura da Alma, que ele escreve embaixo da escada. De modo geral, a gente acha que noite escura, nossa, é quando a gente está sofrendo, que sofrimento, pai, estou passando pela noite escura, porque eu tô com a unha encravada, porque meu cabelo está caindo, porque eu engordei, porque a gente fica com essas bobeirinhas. Ou então, pai, o resto não sinto nada, eu acho que estou na noite escura. Não, o que você tem é preguiça. Noite escura da alma é quando a pessoa, ela já tem essa contemplação, lembra da contemplação? Tem a contemplação, ela percebe a união com Deus, ela vai vivendo disso. Só que chega uma hora que Deus fala, chega. Por que Deus tem que falar? Por que a pessoa, ela tá rezando a vocal, tá rezando a meditação, mas não vem contemplação. E aí parece que Deus abandonou a alma. Como ela já viveu isso, ela se sente desolada, ela se sente acabada. Para que Deus faz isso? Para nos ferir e para que a gente corra atrás dele. Para que a gente não vá atrás, aquilo que o padre sempre fala, de docinho, mas vá atrás dele. Todos esses poemas de São João da Cruz tem que estar basilado, quando a gente vai ler, o caminho do Cântico dos Cânticos. Pensa, a amada encontra o amado, fica lá amando, e de repente, a hora que ela tá com a perna mole, tá grogue assim, ele some. Você olhando de hoje, pode parecer sacanagem, mas por que o amado some? Para que a hora que ela volte a si, ela continue correndo atrás dele. Então, essa noite escura da alma não é simplesmente um sofrimento. A noite escura da alma em João da Cruz não é simplesmente o estar embaixo da escada. É estar ali embaixo da escada, mas sem resposta de Deus. Ele que estava acostumado com essa intimidade, com a contemplação, porque, veja, se ele tiver contemplação embaixo da escada, ou seja, se Deus está ali na alma dele, ele está percebendo, ali vira um céu. Vira o céu, porque ele está com Deus, tá? Então, Deus silencia. E aí ele fica nessa noite escura. Será que eu fiz algo errado? Será que eu profanei? Será que esse negócio de reforma não é coisa da minha cabeça? Será? Aí sim vem essa tribulação. Mas só que ao mesmo tempo, essa noite escura que faz com que a alma cresça, porque daí ela começa a correr atrás de Deus, vai correndo, e Deus vai, e assim vai indo. Veja, quando você vai ensinar uma criança a andar, é assim que você faz. Então, de início você segura a criança, depois você solta um pouquinho, quando você solta um pouquinho, ela cai. Aí você vai larga de novo. Aí você coloca um brinquedo para a criança ir. Aí a criança está chegando perto do brinquedo, você puxa um pouco mais para frente. Puxa, assim é esse caminho. Em uma noite escura, de amor em vivas, ânsias inflamadas. Olha, ansiosa de buscar Deus desse encontro. Ó ditosa aventura, né? Ó alegre aventura, saí sem ser notada, já estando em minha casa sossegada. Ou seja, já podia falar assim, ó, tá bom o que eu faço, tá bom, sei o quê. Não, mas eu preciso correr atrás ainda, eu preciso. E aquilo que você sempre fala, sabe, conforme você vai também crescendo nesse caminho espiritual, a tendência é que a sua oração vá silenciando. Porque você acaba não tendo palavras. Silenciando no sentido assim, não preciso ter palavras bonitas, não preciso ter é, palavras longas, não preciso. Às vezes, você e seu marido, você e sua esposa, seus filhos, com um olhar, você já conversa. Assim também a alma que está em Deus. Em uma noite escura de amor em vivas, ânsias inflamadas, ó doutosa aventura, saí sem ser notada, já estando em minha casa sossegada. Na escuridão segura, porque segura, porque é uma solidão não, porque é uma escuridão não por causa do pecado, mas é uma escuridão que Deus está conduzindo a pessoa. Deus quer conduzir aquilo. Então é uma escuridão de confiança, você confia. Esse sofrimento, ele está permitindo aquilo. Então você confia. Ele está te guiando.
Na escuridão escura, pela secreta escada disfarçada, olha a escada aí aparecendo. Pela secreta escada disfarçada, ou seja, olha para ele. Ele está falando assim, nessa escada que está aqui disfarçada, no fundo quem está aqui é Deus. Deus está disfarçado de escada, está disfarçado de sofrimento que eu estou passando. Ó ditosa ventura, na escuridão velada, já estando minha casa sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz me guia, além que no coração me ardia. O desejo de Deus, a busca de Deus, eu preciso encontrá-lo, eu quero Ele, eu quero Ele. Quando passa a noite escura, aí chega um momento de matrimônio espiritual, que de fato é a sétima morada, daí não separa mais, aí não tem mais nada. Aí, né? Mas para isso, vai ter que ter esse caminho. Se você pega lá no Cântico dos Cânticos, é isso. Então, o amado vem e seduz a amada fica com a perna mole, o amado some. Aí a hora que ela volta assim, ela vai atrás. De novo ele vem, seduz, ela fica bamba, ele some. Vai chegar uma hora em que ela procura tanto o amado que ela começa a importunar os guardas, no Cântico dos Cânticos. Os guardas ficam sem paciência com ela e batem nela. E ela fica como morta. Ela apanha porque ela ama. Quando o amado percebe que ela foi capaz de sofrer pelo amado, aí sim ele acolhe a amada, não só no quarto de núpcias, mas na adega. A adega que é o tesouro do rei, né? Ali é um sinal de Salomão, um sinal do rei, enfim. Mas perceba que é como se fosse uma prova. Ela não mostra só que ama o amado, a Deus, a Cristo, a alma. Aqui a amada sempre é a alma, né? Ele não mostra que ama a Deus por sentimentos, mas pela capacidade de buscar e de sofrer pelo amado. Ela é dada como morta, ela apanha. E aí sim o amado a chama pelo seu aposento. Essa luz me guiava com mais clareza que a luz do meio-dia, que o padre disse. Uma coisa é você andar nas trevas por causa do pecado. Outra coisa é a noite escura, que está sendo guiada por Deus. Se está sendo guiada por Deus, essa noite escura é mais clara que a luz do meio-dia. A certeza da fé. É demais, gente. Não é? Depois, quem quiser, procura na internet, ou muitos já sabem, quem coloca muita música nessas orações de Santa Teresa, de São João da Cruz, é a irmã Kelly Patrícia. Então, procura depois ver, se você ainda não conhece, e veja lá que ela musicou esses poemas, ou pedaços desses poemas de São João da Cruz, Santa Teresa, da Santa Faustina, de Santo Agostinho, enfim. Essa luz que me guiava, com mais clareza que ao meio-dia, aonde me esperava, quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia, em um lugar que era só nosso. Vai chegar uma hora que a gente vai se encontrar e esse lugar é nosso, de intimidade. No céu, é interessante que no céu vai ser isso. Ao mesmo tempo que a gente vai ver a galera, que a gente vai se alegar com a galera, mas você é único. Você e Deus. Por exemplo, quando o padre está celebrando a missa ali, ele está falando para todo mundo. Então está todo mundo vendo o padre para estar vendo todo mundo. Aquela palavra está chegando a todos. Então no céu vai ter algo que é todos, é a vivência de todos. Porém, diferente do que acontece na missa, porque o padre é humano, Jesus vai ter ao mesmo tempo um caminho, uma unidade com você de modo particular. Então, ao mesmo tempo que você vai estar vivendo a galera, o céu com a galera, tem algo que é seu, tem algo que é o sítio onde ninguém aparecia, você e ele só. O Cântico Espiritual, que é a outra obra de João da Cruz, é o trabalho mais representativo e famoso de João da Cruz, tendo sido escrito entre os anos 1578 e 1584. É com ele que o místico espanhol dá início à sua obra de escritor. Nasceu como um poema e as primeiras 31 estrofes, como o padre falou aqui, vai ter só um pedaço, brotaram no cárcere de Toledo, lá de novo na escada,
quando João da Cruz esteve aprisionado pelos próprios confrades que reagiram ao trabalho da reforma do Carmelo. A estruturação do cântico espiritual levou cerca de 6 anos, iniciando em 1578 em Toledo, e concluiu isso em 1584 em Granada. Uma das questões mais complexas para a compreensão do cântico espiritual é a relação entre a poesia do cântico e os seus comentários em prosa. De fato, a poesia de João da Cruz guarda um vigor insólito e inaugural que marca uma singularidade única, luminosa e insubstituível. Como o padre disse, ele tem valor acadêmico. Não só valor espiritual, religioso, místico, mas também acadêmico. Então, é de uma grandeza. Vamos ver. De novo, a dinâmica sempre é o cântico dos cânticos. A amada que busca um amado. Pensa nele embaixo da cruz, embaixo da escada. Pensa nessa consolação ou nessa contemplação que o padre falava. E agora ele está sem nada. Está perseguido, está sem o carinho das pessoas da própria ordem, e Deus silenciou. Onde é que te escondestes, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugistes, havendo-me ferido. Onde é que te escondestes, amado, e me deixaste como gemido? Com o servo fugistes, havendo-me ferido. Saí por ti clamando, olha a amada, saí por ti clamando, e eras já ido. Pastores que subides além das malhadas do outeiro, de uma montanha, né? Se porventura virdes aquele a quem mais quero. Ela no Cântico dos Cânticos começa isso, ela começa a perguntar para todo mundo, para pastor, para guarda, e ninguém aguenta aquela mulher, mas fica perguntando ao amado. Pastores que subides além pelas malhadas ao outeiro. Os pastores que estão ali naquela montanhinha. Se porventura virdes aquele a quem mais amo, diz ele que adoeço, peno e morro. São João da Cruz vai ter, junto com Santa Teresa, aqui a gente não sabe quem que escreveu ou se foi os dois que escreveram. Um poema chamado assim, Morro porque eu não morro. Eu tenho um desejo de ir para com Deus, mas a minha missão ainda não acabou. Então eu morro porque eu não morro. Às vezes a gente pode pensar assim, padre, é pecado querer morrer? 90% das vezes sim. Num grau de santidade não. Mas 90%, quando o desejo de morrer é fugir do mundo, da dor, aí é pecado. Agora, quando é um desejo tamanho para ir com Deus, mas saber que não acabou, ainda tem uma missão, e aí brota essa angústia, aí sim. Mas isso, gente, não é coisa para nós, a princípio, né? Padre, eu tenho esse desejo com o céu. Tá bom, vamos ver a hora que começar a sofrer. Quando eu começar a sofrer, daí eu vou querer morrer para parar o sofrimento. O santo não, ele, aconteça o que aconteça, ele quer morrer para ir com ele, de fato, e não de palavras. É só você ver como que você responde ao sofrimento. Se você está reclamando, então já não tem essa pegada ainda. Diz ele que adoeço, peno e morro. Se porventura virdes aquele a quem mais quero, diz ele que adoeço, peno e morro. Buscando meus amores, irei por esses montes e ribeiras. Não colherei as flores, nem temerei as feras. E passarei os fortes e fronteiras. Ou seja, ela está falando assim, a amada alma vai buscar a Deus, não importa o que aconteça, não importa quem que ela enfrente, e ela não vai dar bola até mesmo para as belezas que tem. Por exemplo, ela não vai ficar preocupada com flor, com não sei o quê, porque ela tem um objetivo que é Deus. Ó bosques e espessuras plantadas pela mão do meu amado, ó prados e verduras e flores esmaltadas, dizei-me se por vós ele há passado. Mil graças derramando passou por esses soltos com presteza. E quando iam olhando só com sua figura, a todos revestiu de formosura. Aonde o amado passa, vai deixando esse rastro de beleza. Ó florestas, ó coisas criadas, ó sinais da obra de Deus. Dizei, ele passou por aqui, fala logo se ele passou ou não. Eu preciso achar ele. Então, por mais belo que seja a criação, aquilo
nessa figura de João da Cruz é só uma ponte até a verdadeira beleza que é Deus. A todos revestiu de formosura, que o padre acabou de falar. Saí por ti clamando e eras já ido. E passarei os fortes e fronteiras, a todos revestiu de formosura. Saí por ti clamando e eras já ido. E passarei os fortes e fronteiras, a todos revestiu de formosura. A vós, aves ligeiras, leões, cervos e gamos saltadores, montes, vales, ribeiras, águas, ventos, ardores, e das noites os medos veladores, pelas amenas liras, pelo canto, por tudo, né? Ela está falando assim, tudo, a ponte para o meu amado. E canto de sereia vos conjuro, que cessem vossas iras, e não toqueis no muro, para a esposa dormir no sono seguro. Quando de fato, então, encontrar o amado, cale-se tudo, para que eu contemple só Ele, para que eu viva só dele. Cale-se tudo, por mais belo que seja, como diz o poema. Olha que interessante também. Lembra de novo no Jardim do Éden, lembra no Jardim da Ressurreição, lembra na adega do Cântico dos Cânticos. Entrou, enfim, a esposa, no horto ameno por ela desejado, ou seja, o lugar das núpcias. Aqui não é o jardim da queda, mas o lugar das núpcias, aonde está o amado. No cântico aqui é o horto, é o jardim. É interessante também você ver esse sinal em Maria Madalena quando encontra com Jesus ressuscitado. No horto ameno por ela desejado, e a seu sabor repousa o colo reclinado, sobre os braços dulcíssimos do amado. Sou o pé da macieira, olha esse texto, a comparação com Adão e Eva. Sob o pé da macieira, ali comigo fosse desposada. Ali te dei a mão e fosse renovada, onde a primeira mãe foi violada. Aonde era a árvore que era, aqui ele coloca macieira, mas a árvore que era da vida e trouxe a morte, agora me traz a salvação. Ela está falando dessa união, a alma falando da união com Cristo na cruz, na nova árvore da salvação. Aonde a mãe foi violada, agora eu sou renovada. Tudo, veja, é João da Cruz falando, é um homem, mas a linguagem é feminina. Por que a linguagem é feminina? Porque está falando da alma. Toma cuidado, que hoje em dia é tá vendo, João da Cruz era... Ó noite que me guiastes. Agora já é assim, a parte assim de exaltação do que ele passou. Você viu que o texto foi escrito em duas partes. Uma parte que ele está preso e outra parte que ele já está solto. Então aqui já é ele exaltando aquilo que ele passou. Ó noite que me guiastes. Ou seja, aquilo que eu passei lá embaixo da escada. Ó noite mais amável, que é a alvorada. Ó noite que juntasses. Ó noite que juntasses amado com a amada. É ali que me deu a união, a minha união com Deus. Naquele lugar, naquela situação, sofrendo tanto embaixo da escada. Amada, olha a palavra, já no amado transformada. Isso vai ser o céu. Você já viu o padre falando no dia de Santo Irineu. A teoses. O céu não é simplesmente um lugar. O céu vai ser Deus em nós. Nós revestidos do amor de Deus. Nós divinizados. A teose é a divinização. Amada, já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro para ele só guardava. Quedou-se adormecido, e eu terna o regalava. E dos cedros o leque refrescava. Ou seja, agora já estou em paz, já estou calmo, já tenho ele, já não separa mais, já aconteceu esse matrimônio espiritual. Também a brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena, em meu colo soprava. E meus sentidos todos transportava, esquecida quedei-me, o rosto reclinado sobre o amado. Tudo cessou, deixei-me, largando o meu cuidado, por entre as açucenas olvidado. Açucenas é a florzinha, né?
e esquecido. Isso é toda a beleza, todas as coisas. Já, já esqueci já, porque eu já tenho o meu amado e nada se compara com ele e tal. De novo, a linguagem é feminina porque João da Cruz está falando da alma. Mas repara que o próprio fato dessa linguagem ser feminina já mostra a profunda mística de João da Cruz. Para terminar, que o amado vive no amante e o amante no amado. É tão perfeita a semelhança realizada pelo amor na transformação dos amados, que podemos dizer: cada um é outro e ambos são um só. É o céu isso aí. Então vocês vejam a beleza que é, a profundidade, difícil, mais profundo, mas como o padre falou, João da Cruz já está falando já, não está falando no começo, ele já está falando lá em cima, e é algo, a gente pode pensar assim, padre, mas isso não é só para os santos, não, isso é para todos. Porque a gente não pode achar que esse para todos significa que eu já estou no nível João da Cruz. Ah, mas eu tenho. Então, é assim, isso é para todos, mas há um caminho para fazer isso. Um caminho de oração, um caminho sacramental, um caminho você viu aí, de paciência, de não reclamação, mas esse caminho é para todos. Só que eu não posso achar no estágio que eu estou, querer me comparar a João da Cruz, né? Coitado da gente. Então, semana que vem a gente volta com a aula online. Semana que vem nós vamos ver Santo Afonso. E aí, depois da novena, a gente tem mais 2 aulas presenciais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, São José, seu esposo, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.